pessoal. O Avan online. E aí, Elias? Deixa eu chamar a Andrea. Vamos lá. E aí, Andrea? Botando Bem-vindo. André, o pessoal gosta. Né? Você lembra de que prova, Muito André? blogueiro. Muito André, você blogueiro. lembra de que prova com essa música aí? Nossa segunda fase, né, André? Tão falada, né? Né? Na verdade, eu não sabia, porque eu fui a única pessoa que saiu da prova que, achando que Ó, eram só nomes estranhos. Eu não aqui, ó. sabia que era do... Dois. Ah, Fui descobrir depois. Foi bom isso, né? Nos ajudou. mas eu não fiquei cantando a música na prova. André, vai se apresentando aí pro pessoal que tá entrando. Quem é você? Conte um pouco só do teu histórico aí, profissional, de concurseira. Se a gente ir abrindo aqui os trabalhos, né? Você que foi acostumado a abrir todos os trabalhos do nosso concurso, né? Sempre era a inicial. Vai lá. Então, gente, eu me chamo Andréia Tonin, eu sou colega do Diego, a gente passou agora juntos no 41º do MP Santa Catarina. Eu estudava, na verdade, para magistratura, isso é um fator bastante relevante para considerar. Eu estudava para magistratura, MP Santa Catarina foi o primeiro concurso que eu fiz para MP. Aí eu fui aprovada naquela segunda fase monstruosa, ainda com a maior nota da prova, o que foi uma surpresa imensa. E aí, como o tema hoje é prova oral, em novembro do ano passado eu estava em 3 provas orais, que seria o MP Santa Catarina, o MP São Paulo e o TJ Bahia. O MP São Paulo eu fiz, mas desisti antes de sair o resultado, para não prejudicar ninguém, né? Porque lá eles só aprovam o número de vagas. Ó, André, E só para falar que até minha mãe entrou aí para te assistir, viu? Falei para Oi, focar. isso. E o TJ Bahia eu não fiz e provavelmente não vai fazer, né? Agora eu já estou focada em aprender a fazer júri e não fazer prova oral. Já apaixonou pelo MP, né, André? Totalmente vocacionada. Na verdade, eu não sei como é que eu não me dei conta antes que eu nasci para ser MP. É engraçado, né, André? Aproveitar que o pessoal tá entrando aí. Da galera da nossa turma, salvo engano, só você e a Gabi eram focadas inicialmente para magistratura, né? E você era só magistratura, magistratura, magistratura. E você, de repente, resolveu fazer, não, vou fazer duas provas de MP. E foi logo, ficou na cabeça nas duas, né? É aquela coisa que às vezes a gente projeta, eu quero ser juíza, porque eu sempre tive contato. Na verdade, eu sempre achei o MP muito legal, mas eu nunca tive contato. Eu nunca fiz estágio, nunca fiz nada. E aí eu achei que eu nunca passaria, na verdade. Eu sempre achei que me faltaria conhecimento em penal, que no fim é o que me sustentou no concurso. Eu achei que não teria base suficiente. E na verdade eu vi que não, que na verdade todo o meu estudo para magistratura, a magistratura e o MP, se não for daqueles MPs que são muito loucos, né, que tem alguns MPs que tem uma prova muito específica, daí eu acho que não dá para conciliar. Mas como regra eu acho que as matérias são próximas e aí é possível sim conciliar. E você era o que antes, André? Fala pro pessoal aí. Eu fui assessora de juiz de direito no Rio Grande do Sul, que é um cargo comissionado. Depois eu aprovei para analista da Justiça Federal. E aí eu fui analista até agora passar no MP. Mas eu sempre trabalhei, com exceção, eu estudei durante 6 anos. Neste período teve uns 5, 6 meses entre uma troca de cargo que eu só estudei. O resto do tempo eu sempre trabalhei. Mas só 6 anos, André? Não dá pra passar em 3 meses, não? Reza a lenda que dá para passar em bem menos, mas né? Tem que começar, tem que. Na Mas verdade, pessoas eu acho normais, que não, né? é. A verdade, quem começa a estudar certinho, ou pelo menos quem estudou na faculdade, passa antes. Agora, quem fez uma faculdade que nem eu, que fiz meia boca, senta 5 aninhos no mínimo. Normalmente só leva a faculdade a sério, igual, por exemplo, no meu caso. Eu fiz uma de qualquer jeito, que foi de publicidade e propaganda, né? E aí, quando eu fui fazer direito, eu já estava focado em concurso. Aí tua visão já é outra, né? Mas isso é a minoria atualmente, né? É bem complicado. André, vamos aí, já chegou aí número legal de pessoa para a gente começar a falar do pessoal.
o tema principal aqui do que a gente marcou, né? A gente combinou de falar. Tinha muita gente mandando direct, você deve receber vários também, principalmente aqui. Hoje o que mais me marcou foi o da Van, ela mandou bem emocionada nesse ponto, da sensação da prova oral, né? Não só no dia, mas nos dias que lhe antecedem. Então, assim, como foi tua preparação? O que tu fez? Como você se preparou, afinal de contas, para uma prova oral? Se já era esperada a sua chegada na prova oral, se você já fazia a prova assim, eu vou. Se você é daquelas que já se inscreve na objetiva, sabendo que você vai estar na subjetiva. Porque, assim, eu sei que subjetiva você monstra, né? Isso aí todo mundo sabe. E subjetiva você escreve muito bem. Você falava que seu calcanhar de Aquiles seria a prova objetiva, né? Então faz só um resuminho disso aí para a gente entrar na oral com o pessoal. Então, prova oral, na verdade, nunca foi. É aquela história, a gente sempre acha que a próxima fase vai ser mais fácil até tu estar nela, né? A gente sempre acha, não, na prova oral eu vou me dar bem. Porque eu fui dançarina de CTG, Centro de Tradições Gaúchas, durante 20 anos. Então, eu tinha 8 anos de idade, eu dava palestra como prendinha. Então, falar nunca foi um problema. E aí, eu É esperava que a prova oral perceptível fosse. isso, né? Isso é bem perceptível, né? No caso, eu falo um E eu vou pouquinho. querer, André, eu vou querer que você fale pro pessoal depois o tutela, tá? Você vai contar também. Para ser 100%, não esqueci. Não. Na verdade, eu topei a live de hoje porque eu e o Diego temos uma visão completamente da prova oral, completamente diferente da prova oral, de Eu acho que de preparação, tudo, de né, André? suporte. De tudo, da primeira fase à oral, nós somos totalmente antagônicos, né? E chegamos no mesmo objetivo, que demonstra que realmente não tem fórmula mágica, né? Mas se eu fosse Não. indicar, eu indico o teu, por isso que eu prefiro que você fale. Na verdade, eu não esperava. É que foi em novembro do ano passado, eu não, até outubro eu não tinha nenhuma perspectiva de prova oral, eu não esperava passar nas do MP, exatamente porque era a minha primeira discursiva de MP, era a primeira denúncia que eu fiz na vida. E aí, em novembro do ano passado, coincidiu que eu acabei passando em três. Então, em 3 semanas, eu tive três resultados, todos me jogavam na prova oral. Ô, André, é um amigo teu aí, ó, Thiago Narte, o primeiro do 39º. Gente Manda um fera. alô aí, ó. Mas aí, então, eu comecei a me preparar para oral só depois que eu estava na prova oral, porque eu eu nunca tive essa confiança, assim, de, então, eu vou passar. Então, eu comecei a pensar em prova oral só quando eu passei. E aí, no meu caso em específico, na verdade, eu topei a live para dizer, gente, que prova oral é um negócio que o que conta é conhecimento consolidado. Porque eu tive um evento de ordem pessoal muito forte, eu perdi meu noivo dia 27 de dezembro e eu fiz a oral do MP São Paulo dia 21 de janeiro. Então tem mais ou menos 20 dias ali entre um evento pessoal muito forte, muito intenso e a prova oral. E aí o que aconteceu? Eu vinha estudando do início de novembro, montei um cronograma lindo, eu ia dar 3 voltas no edital, eu sou doida, né? Eu ia. E estava me preparando para a prova específica do MP Santa Catarina, que tinha a melhor perspectiva. Querendo ou não, nós éramos apenas 13, eu era a primeira colocada do concurso, MP São Paulo reprova 50% das pessoas. Então eu estava me preparando para o MP Santa Catarina. E Você aí perdeu a depois, primeira colocação no título, não foi? sim, Nossa, eu saio da nota de provas com a maior nota, o que é algo inacreditável. E aí não é. eu comecei, aí depois de 27 de dezembro eu não consegui mais estudar, né? Simplesmente eu fiz o que foi possível. E esse possível representava, sei lá, às vezes 2 horas, às vezes três, às vezes nada, às vezes ter que ler uma folha só chorando e voltar e ler aquela folha de novo. Então, na verdade, eu topei a live para falar de prova oral para dizer que gente, prova oral que pesa é conhecimento consolidado. Tu vai estudar 25 horas que nem o Diego por dia, mas vai chegar lá na hora e não vai fazer tanta diferença. Não vai fazer mesmo. O que importa é o conhecimento que tu consolidou para chegar até ali. Tanto que eu vou para 2 provas orais, eu saio da prova do MP Santa Catarina, MP São Paulo, no caso, eu não tenho resultado, porque eu desisti antes, mas eu saí com dignidade da prova, e do MP Santa Catarina eu me saí super bem, tirei a maior nota de tribuna histórica, e, e não foi o estudo que me carregou até ali, foi o que eu tinha construído antes. Não foi aqueles 2 meses da prova, com certeza. Ô, André, é engraçado quando você fala assim, eu estava em três.
A gente vê que no concurso público é difícil passar no primeiro, né? Mas quando a pessoa chega num determinado nível de estudo, consolidado, que é o que você falou, acho que a palavra final aí é consolidação. Então, assim, se você realmente tem uma base de estudo, vai chegar um momento que você não fica mais. É claro que pode até ficar, né? Mas vai começar a ser a exceção. A probabilidade vai ser sempre a aprovação. E o interessante é que quando a pessoa vai passando, eu lembro que eu também estava em três, foi mais ou menos igual a tua, só que ao invés de você era juiz da Bahia, e o meu era promotor na Paraíba, né? E eu lembro que eu falava assim, ou é um azar muito grande ou uma sorte muito grande. Por quê? Porque as três provas orais seriam marcadas para março, na mesma semana. Ou era muito azar ou muita sorte. Tipo assim, os três MPs, as provas seriam realizadas na mesma semana. Eu já estava vendo passagem, eu ia fazer a prova na Paraíba, num dia, e pegaria o voo para chegar de manhã em São Paulo e fazer a prova, que foi o que aconteceu com o nosso colega Felipe, né? Ele fez em Santa Catarina, já viajou para o dia seguinte fazer a prova oral. Na verdade, isso aí é uma honra, né? A gente ter essa possibilidade, né? E aí, no final, aí acaba dando sempre tudo certo. Então, André, quando você chegou nas provas orais em si, você disse que teve esse evento aí, mas antes desse evento, como é que você fazia? Como é que você se preparava para uma prova oral? Você chegou a se preparar estando bem tranquila mentalmente, né? Na verdade, o que eu considero? Eu considero que na prova oral, mais do que nunca, vai pesar o treino. Treinar é fundamental, porque falar é uma habilidade que não se. Que ela exige treino. Mesmo e eu tive zero dificuldades, todos os treinos, desde o meu primeiro treino com o fono que eu fui fazer, eu tive zero dificuldade de linguística, de exposição, de clareza, de fala, então, mas não é a regra é que as pessoas tenham uma dificuldade na hora de se expor. Claro, não é o nosso caso, né? O senhor promotor, professor há muito tempo, mas tem muita gente que sim, que vai ter dificuldade. E aí é muito comum do concurseiro fazer o quê? Identificar a dificuldade, eu vejo que isso é um problema, só que daí eu fujo de resolver o problema, porque daí eu tenho que encarar. E aí, para mim, uma coisa que foi muito marcante da preparação da prova oral é que, de novo, eu tive zero dificuldades, desde o primeiro treino, de fala, de expressão, de tudo. Mas André, eu vamos ia aproveitar a treinar. oportunidade, deixa eu te cortar aí, que tem uma mensagem que é obrigação nossa fazer esse alô aqui. A gente vai, o pessoal tá falando assim, fala como foi no dia, nós vamos chegar. Mas tem uma mensagem aqui do Henrique Aieta. E é obrigação nossa antecipar, né? Para quem não conhece aí, o doutor Henrique aí foi o secretário do nosso concurso. E acho que foi um dos que mais tranquilizou a gente na hora lá da prova, no dia, né? Exatamente, é o que chegava ali, dava aquela palavra de amor, de carinho ali, que chega, tirava aquela pressão, né? A gente vai chegar nisso, mas como eu vi o comentário do doutor aqui, a gente fez esse. Dá o seu Nossa, alô para ele aí. a sensação, o doutor Henrique vai estar sempre no meu coração. É o momento que ele me tirou daquele elevador, porque como eu fui a primeira, eu subi, fiz o sorteio e não tinha ninguém. Aí quando eu voltei, gente, tinham muitas pessoas. E o doutor Henrique se postou na minha frente e disse: Não, olha, não importa. Aí me puxou pra salinha e disse assim: Não importa quem esteja aí, a partir de agora ninguém mais existe. Nossa, me tirou um peso maravilhoso. Mas enfim, doutor Henrique, muito obrigada. A gente deve Fica muitas nosso caixas de vinho agradecimento, né? pro senhor. Tá, e aí tá, o que me chamou muita atenção da prova oral foi isso. Eu tinha zero dificuldades, mas eu, como concurseira normal e não robô, e que nem o Diego, toda vez que eu ia treinar, eu tinha uma bola de ansiedade gigante no estômago. Do nível de querer achar desculpa para desmarcar o treino. Tanto que os treinos sozinha, na frente do espelho, eram muito difíceis de eu fazer. Porque daí, quando eu tinha alguém combinado, eu não ia desmarcar. Mas quando era sozinha, a gente dava uma travada. Porque é o medo da exposição, é o medo de não conseguir, é o medo de não conseguir falar. Eu lembro Ou que seja, André, você treinou não só com amigos, teve o treino visual, cara crachá, né? Você e você, né? eu, antes do evento pessoal, eu treinava todos os dias. Todos os dias. Eu treinava em média 3 a 4 vezes com colegas na semana. Eu treinava uma vez com o fono, que é o Glessan, que é do curso à prova. Ele é fono, ele faz perguntas uma vez. E aí eu separei um dia, daí das 5. Não, eu separei 2 dias que eu treinava no espelho. Eu pegava aquele material lá de prova oral que tem as perguntas e ia respondendo eu e o espelho para me perceber as caretas que eu fazia, perceber principalmente quais eram os assuntos que eu não conseguia falar, porque é impressionante como
Se cair numa prova discursiva, tu vai conseguir assinalar o xizinho no conceito de tentativa bem certinho, porque tá decorado. Agora, na hora de construir aquele conhecimento, aquela fala, ao vivo, com alguém te olhando, com as palavras bonitinhas do código, não é bem assim. Então, eu acho que o treino é importante para te desmistificar o formato, que a maioria das pessoas vai ter problemas com o formato, é imensa maioria. E a segunda é para identificar quais são os temas que você tem dificuldade de falar. Porque às vezes, eu sei controle de constitucionalidade. Mas daí, na hora de fazer a diferença entre difuso, concentrado, abstrato, concreto, eu me enrolo na hora de falar. Opa, isso é um sinalzinho, tem que fazer um xizinho, tem que colocar essa matéria aqui em especial para estudar. Estudar ela oralmente para construir melhor esses conceitos. Eu lembro, André, que você, quando a gente estava treinando, né, como o nosso número de candidatos era pequeno, então dava uma relevância maior nesse treino aí, você era que mais treinava, eu lembro disso. E eu lembro que um dia você falou o seguinte, que de todos os seus colegas, seus amigos que já passaram em concurso, os primeiros colocados resolviam a prova oral sempre com muito treino, né? Muito treino mesmo. E o engraçado, para falar pro pessoal, é que quando a pessoa treina muito, até ela estando errada, ela passa a sensação de certa. Não sei se vocês se recordam, um dia que a gente estava treinando, eu te fiz uma pergunta de penal que era da minha área, e você errou, mas você errou com tanta convicção que eu fiquei, caraca, meu irmão, mudou o entendimento, né? E eu ficava batendo e martelando corretamente. E no final eu falei, André, mudou o entendimento? E você, não sabia. Cara, então assim, você vê que realmente o treino, né, dá essa... Porque a prova oral, ela é muito mais um teatro do que realmente uma avaliação de conteúdo. Porque conteúdo, se tu chegou até ali, ele existe e o examinador parte deste preceito. Então, o que eles querem de você é como você vai se portar. Porque na vida real, e quando o concurso passa, quando a gente toma posse, tu vai te deparar com uma situação numa audiência que tu não vai ter muito certeza do que tu tá falando. Que tu precisaria dar uma consultada no Google, no teu material, no vademecum que fosse. E não vai ser possível. Naquele momento, tu tem que passar credibilidade, ou tu tem que passar uma certeza que aquilo pede, a profissão pede isso. Então, eu acho que a prova oral ela é muito rica nesse tipo de avaliação. Avaliar como tu vai te sair. Por exemplo, na nossa prova oral, a gente teve um examinador que fez perguntas impossíveis. 10 perguntas, para mim, impossíveis. Não pode Diego, falar o nome, porque razoavelmente. quem estuda para o MP de Santa Catarina sabe esse nome, né? No André, caso... agora olha como é engraçado, né? Estudar o examinador também. A gente já foi para a prova sabendo que as perguntas do Dr. Graziotin eram quase impossíveis. Tu se recorda, na nossa prova ele perguntou, para mim, ele perguntou as causas de aumento, as agravantes do 298, do CTB. Eu lembro que eu falei, aí uma hora ele falou assim, doutor, o senhor só citou 6, ainda faltam algumas. O senhor quer tentar de novo? Cara, assim, impressionante. Não, a melhor pergunta do Graziotin pra mim, porque a gente fez a mesma prova, né? Era o mesmo, a gente pegou o mesmo ponto. Pra mim, a melhor era um negócio assim, tipo, quais são todos os crimes do Estatuto do Torcedor? Ah, doutora, e as penas também? Eu tive que dar uma risada leve, mas eu tive que dizer, doutor, não me recordo de todas as penas. Tinha uma que ele perguntou da pena, que ele falou do Estatuto do Torcedor, aí ele falou assim, o caso de provocar tumulto. E eu lembrava quando eu estava estudando que essa ideia de provocar tumulto, a pena ia ali, é um caso específico, que quando a gente estuda, a pena privativa de liberdade, quando ela é substituída pela restritiva de direito, ela é substituída pelo mesmo quanto, né? E pelo mesmo tempo. Só que a exceção é essa do Estatuto do Torcedor, é uma exceção, que você substitui uma pena privativa de liberdade de 2 anos por uma restritiva que vai até 3. E eu respondi exatamente isso. Aí ele virou e falou assim, tudo bem, o senhor falou a pena máxima, e a pena mínima? Não, então assim... Mas qual era a importância? Eu sabia que ia ser assim. Na hora, né? Porque se a pessoa tiver a pessoa começa a chorar entre desespero ali, né? Não, se tu não estivesse preparado emocionalmente para aquilo, gente, das 10 perguntas dele, eu devo ter respondido 3 ou 4. O resto eram coisas que... Quais são todas as contravenções penais contra a paz pública?
Gente, não, Você não é vai verdade assustar o nenhuma. pessoal, André. Você vai... Mas que fique claro aqui que o Dr. Graziotin é um excelente profissional, né? E realmente é um personagem que ele assume ali na prova oral e muito bem assumida pelo jeito, né? E se você não tiver. E aí, André, o engraçado, você Não só lembra da no nosso. prova oral, né? Porque aquela denúncia de lavagem também foi É, sacanagem. ali foi ele e o Locatelli, os dois, né? O Dr. Júlio deve estar assistindo aí também. E, André, o Mas, engraçado de treinar, estudar o examinador, você lembra que algum de nós imprimimos fotos, revelava o doutor Henrique aí, né? Alguns imprimiram fotos dos examinadores para ficar treinando como se fosse de frente a eles. E eu lembro que quando a gente ia treinar pessoalmente, não sei se você se recorda, que foi lá, essa aqui foi na época do curso do Júlio de São Paulo, Júlio César Almeida, que o cara é o ícone aí, né? E aí eu tem que lembro fazer. que a gente montou grupo para treinar. E aí quando eu treino, porque você fez numa data na semana anterior à minha. E quando a gente ia treinar, eu virava para os colegas assim, eu ia ser o examinador no momento. Aí eu falava assim, boa tarde, senhores. Aí, boa tarde. Eu sou o seu examinador de Direito Penal, eu me chamo Alexandre Graziotin. A pessoa, tipo chave, sabe? Que trava assim. A pessoa já travava ali, já com medo. Aí eu lembro que eu fazia uma pergunta, às vezes, simples. Eu lembro que no dia eu falei assim, tá, doutor, me cite uma causa que exclua o fato típico, a ilicitude, a culpabilidade e a punibilidade supralegal. Eu quero uma de cada. A pessoa não saiu nenhum. Por quê? Por causa quando eu vi o nome já de tão assim tenso que a gente já ficava, né? Mas aí o treino vai liberando Não, desses mas e conhecer bloqueios. a banca é importante por quê? Porque eu saí o Graziotin foi o quinto a perguntar. Eu tinha mais três depois. Não, mais quatro Eu depois. acho que o Adolfinho foi o quarto, e depois você Acho tinha que ele mais foi o quatro. quarto, né? É, foi o quarto. Então tinha mais quatro examinadores depois. Se tu deixasse ele te desestabilizar, ele não, na verdade, as perguntas dele te desestabilizarem, aí tu corria o risco de perder a prova. Porque a nossa prova, pelo menos, ela foi muito tranquila. Os examinadores deixaram o clima muito bom, deixaram de cara que eles não estavam ali para reprovar ninguém, que não era este o objetivo. Mas cabia a nós, mas a presença do Graziotin foi importante naquele momento exatamente para testar o candidato, porque a vida profissional vai fazer isso contigo. Vai ter horas que vai ter um examinador, ou vai ter um advogado, vai ter um juiz, vai ter um réu que vai te desafiar. E aí tu tem que saber te portar e não levar aquilo para o pessoal e seguir em frente. Exatamente. Então, é muito importante essa estabilidade. A chave para mim da prova oral é treino e estabilidade emocional. E estabilidade emocional é uma coisa que tu treina também. Como que você treinava sozinho? Vamos começar a entrar no mérito agora. Como você partia do treino individual? Depois a gente fala um pouco do treino em grupo e entra no dia da prova oral, que acho que é o mais esperado, hein? Porque com certeza tem muita gente aí que está estudando focado para o MP de Santa Catarina. E são só 18 matérias na prova oral, né, André? Tranquilo, né? Na verdade, na prova oral, a minha estratégia para o MP Santa Catarina foi ir muito forte nas matérias base. Isso era uma coisa que a gente conversava muito, porque o Diego é doido, né, gente? Ele queria ler as 365, e deve ter lido as 365 leizinhas pequenininhas que caiu. E eu dizia para ele, eu preciso de 5 para passar. Então, eu vou ir forte, eu vou ir com uma boa carga de conhecimento nas matérias importantes. Então, o que eu fazia nos meus treinos sozinhas? Eu pegava um material de prova oral, que é perguntas e respostas, ou alguma coisa do MP Santa Catarina, o MP São Paulo tem um material muito bom assim também. E aí eu ia respondendo conforme o índice do material. Ah, o que é tipicidade? Aí eu respondia. As que eu travava, eu ia olhar a resposta. E assim eu fazia um treino de umas 2 horas, 1 hora e meia, na frente do espelho. Mas para mim esse treino era mais difícil do que com os colegas, porque exigia mais mais perseverança de não desistir, de não achar uma desculpa para não fazer. E também ele exigia a questão da cobrança, né? Porque a gente sempre vai se cobrar muito mais que o colega. Eu lembro que várias vezes quando eu fui treinar, eu não sabia responder uma resposta, como aquela lá. Eu não sabia responder, não sabia responder nada. Mas na hora você vai falar. Alguma coisa você vai falar, você vai puxar um assunto aleatório, você vai. Que nem as pessoas falam do branco. Gente, é muito difícil dar um branco total na prova oral e tu aprende técnicas para isso também. O curso, por exemplo, o curso do Júlio ensina muitas técnicas para te não travar, que é o branco, tu vai esquecer alguma coisa, tu vai esquecer uma palavra importante, tu vai esquecer o conceito bonito de uma coisa óbvia, tipo tentativa. Mas você vai falar.
E às vezes, quando tu tá falando para um colega, se tu treinou bem, se tu tá, tu consegue passar alguma confiança. Só que quando é você treinando com você mesma, você sabe que você tá enrolando. E aí isso é muito difícil. E eu acho que treinar o enrolar no bom sentido, enrolar do eu não tenho, não domino este assunto, mas eu vou falar alguma coisa, é muito importante também, porque vai acontecer. É impossível você chegar na prova oral e saber todas as respostas. E nem precisa, né? Não precisa tirar 10. Eu era que ficava com isso, né? Você lembra, André? Eu falei, não, eu tenho que acertar todas as questões, todas. Primeira pergunta do Graziotin. Doutor, tudo bem? O senhor está tranquilo? Sim, excelência. Tá, então cita para mim aí as causas de aumento do crime de incêndio. Vamos começar leve. Pensa, né? Aí você tá aqui, oi? Não é isso? E o mais engraçado, André, é que eu ficava falando pros meninos assim, olha, o doutor Graziotin, ele tem a fama de perguntar causas de aumento, perguntar isso. Aí a gente estava lá na salinha, eu, Daniel e a Ana, e a Esther. Aí eu falei, olha, a pessoa, e ele vira e pergunta, quais são as causas de aumento do incêndio? E eu perguntei isso para todo mundo, mas nunca parei para ler, sabe? Na hora que ele me perguntou, veio aquela sensação assim, cara, tipo assim, perguntei para todo mundo e não li, porque era uma coisa que eu nunca imaginava que ia cair, né? Então, realmente foi. Então, é legal esse treino, quando você fala o treino individual. Eu treinava já pouco individual, mas por quê? Eu não treinava igual você fala, de frente para o espelho, porque pelo fato que eu já estava dando aula, essas coisas, mas o que eu fazia? Se alguém me visse andando na rua, eu falava, esse cara é maluco. Tanto que um dia antes da nossa prova, acho que umas 2 semanas antes, eu estava indo da salinha de estudo para casa e eu andando na rua, por exemplo, assim, a tentativa, causa de diminuição de pena, tal, prevista no artigo 14.5, falando. Aí, quando eu olhei, tinha um cara do lado, falei, esse deve dar falando, esse seria maluco, né? Então, assim, eu falava assim, eu tentava criar frases andando na rua, eu ia tomar banho, eu pensava num tema e começava a falar, e principalmente no início do que eu mais dominava. E eu lembro que eu falava assim, cara, eu vou zerar tributário, eu vou zerar eleitoral. Aí marquei um treino com a Esther. Aí eu falei, Esther, vamos treinar tal dia. Aí ela, vamos. Eu falei, tu vai me perguntar tributário e eleitoral. Eu falei assim, eu vou zerar, tenho certeza. Eu sou ruim, eu sou péssimo nessas matérias. Que é aquela crucificação interna que a gente faz. Quando eu fiz, aí a gente terminou. Aí eu falei, e aí, Esther, reprovaria? Ela, pô, acho que eu te daria 9. Você tá brincando. Ela, não, você não errou. Assim, então, assim, é normal você achar que não sabe, até porque quando tu pega o edital para olhar, é muita coisa, é muita lei, muita lei. E realmente você vê que na prática essas leis realmente existem em Santa Catarina, né? Você vê como são muito utilizadas, diversas daquelas leis pequenas lá, todas são muito utilizadas na prática. Então, assim, se a pessoa quiser realmente, igual tu falou, eu vou dar 3 voltas no edital, a pessoa pode realmente desesperar na prova oral, porque a prova oral, o tempo parece ser muito curto, né? De você fazer. Então, o seu treino individual era você no espelho. O meu treino individual era andando, falando sozinho, tomando banho, falando, cozinhando, falando. Então, assim, você vê que tem várias formas. Mas estava produzindo. Porque o que é difícil na prova oral que eu vejo, Andréia, nesse treino, principalmente o individual ou com o colega? A gente está falando aqui bem informalmente. Então, você vê que sai no automático. Mas a prova oral, primeiro, você tem que demonstrar que você sabe para alguém. Então, você está falando, e além de você estar falando, você está raciocinando o que vem depois. Isso no início é o que trava a galera. E eu vou pedir para você dar um exemplo para o pessoal. Eu lembro que tu falou para mim assim, olha, Diego, a pessoa não sendo robótica, tá bem. Aí eu falei, André, o que seria uma pessoa robótica? E você me mandou um áudio. Faça 30 segundos desse áudio para o pessoal, como é uma pessoa robótica no treino, André. Que é o que não deve ser feito, né? Excelência. De acordo com a Constituição Federal, o júri, o júri ele está previsto como um direito do cidadão. Doutora, tá bem, doutora? Instrumento. Você vê agoniante para quem está ouvindo, né? É horrível. Tanto aí que uma das coisas... A mão automática, né, André? Aí vai virar para o examinador aí. Tipo robô, né? Tudo bem mecanizado. Não, uma das coisas que para mim foram... Para mim foi libertador. Uma das partes do curso do Júlio César Almeida, que eu recomendo lindo, muito, foi quando ele me disse que a gente... E eu concordo
plenamente com ele. Qual é a minha velocidade de fala? É essa na qual eu estou falando. Se eu diminuir esse tempo de fala, eu vou gastar esforço cognitivo. Eu preciso pensar que eu preciso diminuir. E aí, quando você diminui, você perde capacidade de raciocínio. Por exemplo, eu sou uma pessoa que falo rápido e raciocino rápido. Então, quando a gente ia treinar, o que acontece? Eu respondo muito rápido quando você faz a pergunta. E isso é meu, não é treinado, não é robótico, não é nada, é meu. Então, para mim segurar, fazer a pausa de alguns segundos para começar a responder era horrível. E aí, quando ele disse, não, respeite o teu tom de fala, você precisa ser claro. Você não pode ficar cortando, não pode atravessar a palavra, tem que falar com clareza. Mas se estiver claro, você vai respeitar o seu tom, a sua velocidade. Isso é muito. Foi libertador, porque daí todo mundo diz, você tem que falar mais devagar, porque todo mundo fala, tem que esperar para responder. Só que aquilo era desconfortável para mim. André, Então, você falou de falar rápido, né? O Júlio fala bem devagar, né? Eu já falo rápido, você fala rápido. Se somando, dá o Júlio. Só que e o Júlio fala numa velocidade, com tamanha inteligência, um raciocínio lógico, assim, que você pira, né? O Brunão entrou aí, Bruno Poeste. O Bruno era o nervosão da turma, né? O Bruno, ele tá sendo arguído. Aí se tu falar assim, candidato, não é isso, ele. É isso sim, não. O Bruno é o. de É o dedo. nervosão. E ele começa a ficar Maravilha. nervoso, né? Aí risca a mesa, você lembra? Mas é que Bruno cada da um. prova oral Mas era ele sendo é o ele. jeito Eu dele. acho isso É uma das muito maiores importante. notas, viu? Bruno foi uma das maiores Claro! notas na hora, foi a segunda maior nota. Por quê? Porque é importante ser você. Como você fala. Você não pode. Claro, é um personagem envolvido ali. Né? Tu não vai falar nesse tom, não vai fazer essas caretas. Tu vai estar com a compostura que o evento exige. É um evento, é um local formal. Então, isso não dá para ficar falando assim. Agora, desrespeitar completamente a sua essência, a sua velocidade, a sua. Por exemplo, eu sou de família italiana e a gente fala com as mãos. Não tem como, gente, eu ficar paradinha ali. É impossível. Isso ia me dificultar muito. Eu sou, diferente do Jay, eu sou uma pessoa que na prova oral tenho essa coisa da emoção envolvida. Então, quando eu via, saíam, porque a tutela dos direitos. Então, que para a Não, não tribuna é funciona tutela, foi muito assim, você falou bem. assim, foi no treino que a gente fez dos colegas do SEI, não foi? Só aproveitar a oportunidade, a gente fez treino em 2 cursos, né? Eu particularmente fiz 2, mesmo já sendo professor, você sente a necessidade de fazer, né? Que foi no Júlio. O Júlio, assim, o Júlio é o divisor de águas para quem está treinando com a prova oral. É o Júlio César Almeida. Depois eu vou marcar o Júlio aqui para quem quiser falar com ele. Tanto que a gente não tinha nem data, ele abriu uma data pra gente. O Júlio é sinistro. E depois a Não, gente fez Júlio, só tem uma coisa que você pode fazer, que é ir fazer. Não tem escolha. porque ele Fazer é Júlio não é uma opção. pessoal, é ele e a esposa dele. Aí agora ele tá até fazendo um projeto novo aí com o Anderson, com certeza vai ser. Os caras são ícones, né? Vai ser de excelência do mesmo jeito. E o outro foram os colegas do SEI. O do SEI já foi na véspera da prova, mas também só com aquela galera monstruosa ali, né? Professor Tim, né? Todos lá, o Taylor, que tá gravando aí projeto anticrime pra galera, o Lucas e todos mais. E aí, André, eu vou fazer. Eu considero, só porque você falou em curso, eu considero que ambos que eles são complementares, inclusive. Sim. O Júlio trouxe um tipo de enfoque e os guris do SEI trouxeram outro. E o que eu gosto muito dos guris do SEI é que eles são bastante comprometidos com o aluno, porque deu para sentir em todos os cursos, ali pelo menos do MP, dos cursos que a gente fez, que eles estavam realmente preocupados com o aluno. Porque a gente vê muito curso que não tá, né? Que quer Sim. Não, ganhar e grana. até hoje, né? Até hoje eles me mandam mensagem de Dorminus. Pode revelar esse segredo do Dorminus, André? Que você morria de rir? Gente, é que assim, ó, o Diego, eu sou a pessoa que nunca vocês vão ver usar palavras muito pomposas. Eu gosto, e talvez porque eu trabalhava no judiciário e eu sempre tive essa coisa de que a decisão, o que tu escreve tem que ser para qualquer pessoa entender. Então eu sempre abominei palavras muito rebuscadas e afins. E expressões estranhas. Aí Diego é o rei a Bíblia política, dizer, não, pelo amor de Deus, Bíblia política foi a não. melhor, né? Você viu que eu usei em peça já, que eu te mandei. Você lembra? Eu te mandei do livro do professor Rogério, né? Que eu te mostrei. Aí isso mata a Andréia, né? Colocar essas frases assim. Mas o do Dormes, André, eu vou contar pro pessoal rir também aí. Que acho que foi nessa hora que você marcava e tu falava, olha, tu falou isso aí, tu falou isso aí. E tinha outra expressão que eu usava sempre, né? Que tu disse assim, olha, só... Como é que...
trazer a baila. Qual que é que eu usava muito? Você falava, ó, só toda hora você usa isso aqui. Era Ah, eu vale não lembro. ressaltar, alguma coisa assim, né? Mas a do Dorminus, pessoal, ó, eu indico colocar em prova, acho bem legal, tá? Eu coloquei nas minhas 3 provas, Santa Catarina, São Paulo, Paraíba, coloquei. E é o seguinte, quando você está estudando, a André tá rindo, pessoal, mas se eu sou examinador aqui, eu acho isso, eu choraria de alegria se eu levasse. Eu reprovaria, Não, então não, tem não, que eu achar daria o meio nota termo máxima. aí. Nota, eu falava assim, esse aqui, e foi o seguinte, vocês sabem que o artigo 129.1 dá titularidade da ação penal ao MP, né? Então o MP é o dominus litis, ele é o titular da ação penal. Se o MP não oferta a ação penal no prazo legal, abre-se a possibilidade da ação penal privada subsidiária da pública, né? Ação penal supletiva, ação penal acidentalmente privada, e trocentos nomes. Então, beleza. Abre essa oportunidade, por quê? Porque o MP dormiu no ponto. Ele não agiu, ele foi inerte. E aí o professor Eugênio Patelli de Oliveira, ele fala, o MP, ao invés de agir como um dominus litis, ele agiu como um dorminus litis. Cara, isso é sensacional. Tipo assim, se um candidato fala isso pra mim, eu começo a chorar de alegria. A você não, né? Não, peraí, E eu deixa eu ganhei uma contar pra também. vocês. Quem é o Diego na prova oral, gente? O Diego na prova oral é a pessoa que, além de citar número de artigo e de súmula, o que eu já acho bastante temerário, assim, eu citava pouquíssimos, Olha o William aí suscrevia assistindo a gente, muito, nosso prodígio. muito, o nosso prodígio. E ele citava número de julgado, tipo, STJ, ele citava doutrinador por doutrinador, o que cada um dizia. Gente, treinar com o Diego era horrível. Tu saía de lá dizendo, gente, eu nunca vou passar. Eu não sei nada do que esse guri fala. Não, mas aí, André, são números, ó, se eu for citar agora, HC 82959, dígito 7 de São Paulo. Você pode olhar lá, é Lavra do ministro Marco Aurélio, regime integralmente fechado. Mas era uma estratégia que eu tinha, eu já ia preparado, então tinha as frases prontas, sabe? E eu lembro que na nossa prova, a nossa prova oral especificamente era para durar 1h30, a minha durou 2h30, a sua deve ter durado por aí também. A minha durou 1h50. Foi a minha durou 2h30. Aí o cara falava assim, por exemplo, o examinador falava, doutor, quanto que é 1 mais 1? Eu falava assim, olha, excelência, 1 mais 1 são 2. Agora, vale ressaltar, caso multiplicar, e eu começava, né? Começava a trazer um monte de informação assim, que tá em volta. E quando eu tinha a oportunidade de jogar nome de número, eu lembro que eu citei 2 ministros, o examinador no final falou para mim, doutor, cuidado em citar nomes, doutor, né? É, Então tem então, isso. mas eu acho que pra galera fica legal, é bom compartilhar isso. Nós tínhamos perfis completamente Ó, o diferentes Henrique de prova zoando aí, oral. ó. Também o Diego fala pra... A gente tinha perfil completamente diferente. Eu sempre trazia para uma coisa que ia sempre puxar um princípio, uma humanística, um conceito, uma coisa mais deste mundo, e o Diego ia trazer um doutrinador, um É, número. aí o engraçado é que alguém aqui fez uma peça recente de ANPP, aí citou as 3 ondas renovatórias, Mauro Capelletti, Brian Gart, né? Não fui eu, né? Mas aí é bonito, na prática, olha que legal, eu tô aplicando tudo que eu estudei na prática. Mas, e também é muito perfil de prova. Ali na nossa prova, como eram só 13, os examinadores eles estavam dispostos a nos ouvir. Então teve gente que fez, eu acho que foi o Stefano que fez prova de 3 horas. Por quê? Porque os examinadores não nos cortavam. No MP São Paulo, por exemplo, eles tinham outra postura. Tanto que eu fui fazer a prova com um examinador constitucional, e aí eu fiz a mesma coisa, porque lá a prova do MP Santa Catarina é uma prova mais fechada. Cite tal coisa, fale tal coisa, qual é o artigo de tal coisa. Já a prova do MP São Paulo, em alguns examinadores, trazia uma coisa mais conceitual, e por isso que eu acho importante entender o estudo de prova. Por exemplo, o MP Santa Catarina, eu estudei muita lei seca. O que eu estudei foi lei seca. E para o MP São Paulo, eu estudei conceitos, eu estudei construção doutrinária, construção jurisprudencial, porque era o perfil. E aí eu estava respondendo um examinador e ele abriu num campo que eu sabia falar, constitucional. E aí eu desatei, né? Puxei, comecei a puxar link. Aí ele, educadíssimo, um querido, ele só me olhou assim, tá bem, doutora, tá bem, já estou satisfeito, agora vamos para o próximo assunto. Ele me cortou com educação, isso que às vezes é sem educação, né? Alguns examinadores, mas é perfil de banca.
É perfil de banca. No meu, André, eu lembro que o nosso, para quem não conhece a prova de Santa Catarina, você chega de manhãzinha, né? E você fica no. Que a gente chama, o pessoal da. Antes a gente. Primeiro a gente sorteia o ponto, né? E, não, sorteia quais serão os dois pontos abordados, serão abordados no dia, né? E você sorteia o seu 30 minutos antes. E aí você tem 30 minutos para ler alguma coisa. Aí você puxa um ponto de 15 páginas e você tem 30 minutos. Eu acho que nesses 30 minutos, 15 eu fiquei rezando, sabe? E assim eu não conseguia ler. Assim, eu vou precisar de Deus aqui, porque eu sozinho não vou conseguir. E eu lembro que aí acontece, você foi a primeira do dia, né? A gente vai entrar nesse ponto. Só porque a gente tá falando aqui de passar um pouco, de esticar a resposta, né? E aí eu lembro que no meu eram 8 examinadores. Quando chegou no Dr. Carlos Henrique, ele era o sétimo, eu acho, se eu não me engano. E eu fui o último, então já era quase 7 da noite. E eu falando isso, nem falou, eu falava e esticava, como o Dr. Henrique disse aí, eu falava muito, né? Aí eu lembro que ele falou assim, doutor, a primeira frase dele, boa noite, doutor. Aí eu, boa noite. Aí ele, doutor, já está um pouco tarde, vamos ser um pouco mais objetivos, mas vamos manter a qualidade. Aí eu já, eita. Aí, ou seja, ele já te falou assim, ó, não quero que fale demais, vá direto ao ponto. E eu tô satisfeito. Tanto que quando eu falar, aí teve uma hora que eu tava falando, aí ele foi falar, aí ele, vai, fala. Eu não lembro, acho que no MP Santa Catarina não tomei nenhum desses, mas é que eu acho que as perguntas do MP Santa Catarina elas são diferentes, elas são mais fechadas. Cite tais coisas, por isso que o estudo de lei seca para a prova do MP Santa Catarina para a prova oral é muito importante. Agora, para a prova do MP São Paulo, por exemplo, era diferente. O examinador de constitucional ele puxava um assunto. Ah, fale sobre o direito da propriedade na Constituição Federal. E tu começava a falar coisas e no meio da tua fala ele puxava um assunto. Ah, então não. Então eu quero falar sobre o caráter absoluto da propriedade. Aí eu quero linkar esse caráter absoluto com o princípio da função social. Então é um estudo diferente. Por isso que eu acho que para a prova oral é muito importante estudar a banca. Para o MP Santa Catarina, é que agora a gente vai ter uma mudança no 42, né? Que vai dobrar o número de pessoas que vão para a prova oral. Eu acredito, e aí é só chute meu, que muda o perfil da prova. Em especial porque é que também a gente fez uma prova diferente. Como nós éramos apenas 13 que tinham passado por uma prova muito difícil, a gente pode falar isso com categoria, eles aliviaram pra gente, isso é certo. Teve examinador, o examinador de penal, um queridão, penal pra mim era a minha maior dificuldade, tá, gente? E sempre vai ser, e é onde eu estou agora, numa PJ que só tem crime e júri. Penal era o doutor Carlos Henrique, né? Isso, Penal. ele foi o segundo, e ele já Na começou verdade, examinando. quem falou para mim foi o doutor Newton. O Carlos Henrique foi de penal, foi o doutor Newton, que era de administrativo. Não, então eles já deixaram o clima muito bom. E eu acredito que uma prova com mais gente, aí sim, o tom muda, né? O tom muda, com certeza. André, vamos dar 2 treinos pro pessoal aqui. Eu vou falar um, você fala o outro, você vai se lembrar, que foi com o doutor Júlio César Almeida, que a gente treinou na oral. Ele passou 2 treinos. Vamos só informar o pessoal para valer a pena eles terem ficado aqui assistindo na live, né? Vai continuar ainda. Que um era que ele falava para você botar a caneta na boca e falar. E tá falando com a caneta na boca. Esse era um. E o outro, que é pra gente não, por exemplo, controle de constitucionalidade. Você não vai falar isso na hora da prova. Na hora da prova vai sair controle de constitucionalidade, né? E aí ele falava, para a pessoa, para você pegar, por exemplo, ele falava, converse soletrando. Você lembra desse treino? Faça um conceito aí, André, pro pessoal, desse jeito, soletrando, o pessoal ver como é agoniante. E falando, aí o pessoal treina em casa, entendeu? Pega um conceito simples, qualquer coisa, de uma frase. Não, eu devolvo a bola, até porque, como eu tive zero dificuldades de comunicação, de fala, eu acabei não treinando, eu acabei não usando. Mas eu acho que é muito importante para quem tem dificuldade de expressão, de fala, de não engolir palavra, de ter um ritmo. É importantíssimo fazer curso profissional mesmo. Fazer o curso do Júlio, fazer a guida que todo mundo fala. Eu não fui fazer guida, mas. Júlio vai lá em Platão, Sócrates, sofistas. Maravilhoso. O Júlio realmente. O pessoal perguntou a duração. Duração de curso, pessoal. O do Júlio foi intenso 2 dias. Foram 2 dias bem intensos, que era uma manhã e tarde, outra manhã e tarde, não é isso? E o do SEI também foram 2 dias.
A diferença, como a André bem frisou aí, é que o do Júlio é um curso, primeiro, te ensinando a responder e mostrando qual é a lógica do discurso. É realmente aquela ideia mesmo de você estar falando com um público ali, né? Que, inclusive, caiu uma questão nesse sentido. Você lembra que a gente até falava assim, não é Aristóteles, que caiu no último, né? Na parte de humanística, não foi? E o SEI já é aquela pergunta como se fosse a prova oral no momento. Então, tem ali já, eles tinham um número maior, a gente fez 2 grupos de 3 examinadores, né? Que totalizavam 6, e ficava o bate-pronto. E o do Júlio lá, então, assim, como você disse, eles realmente se complementam. Mas se você somar, foram 2 dias de um e outros 2 dias de outro. Agora tem que deixar claro, né, André? O pessoal não pode achar assim, eu não vou treinar, vou fazer esse curso, eu vou passar. Não, não é assim, né? Não é o Júlio que passou, não é o SEI que passou. Os colegas nos ajudaram. Então é toda uma história que te leva à aprovação. A pessoa não pode também culpar, vamos supor, se a gente não passar, você ia falar assim, foi culpa do Júlio. Foi culpa não, não sou eu que estou respondendo para ti, né? Eu acho que na prova oral a gente tem que fazer curso. Eu acho que o curso ele te traz essas coisas, porque eu acho que é a fase onde tu consegue menos aprender coisas sozinho, empiricamente. Porque, bem, isso é uma situação diferente, tu vai ter que ouvir pessoas que passaram por isso, é muito importante. Mas eu acho que o fundamental é treinar. E aí só 4 dias de curso é muito pouco. 4 dias era o que eu treinava por semana, com Ou os seja, o mais colegas. importante mesmo é o treino com os colegas, né? E É graças a ali que tu Deus, te constrói. É a ali que tu nossa turma foi constrói. muito legal, né? E uma coisa interessante, né, André? Parece que isso já estava sendo previsto, né? Essa pandemia agora está sendo tudo virtual. Os nossos treinos foram todos virtuais, porque nós éramos 13 de estados distintos, só os que eram presencial, que eram a Gabi, a Ana e o Stefano, que é os que conseguiam se encontrar, né? Que eles eram de Santa Catarina. Mas então a maioria dos treinos foram todos assim, via Skype, né? O que eu achei relevante, por exemplo, dos meninos do SEI, lá dos guris que a gente foi fazer o curso, é que daí foi presencial e tu tinha 3 caras na tua frente que são, que tu sabe, autoridades em assunto te olhando, que é diferente, que também tem isso, quando tu tá treinando com o colega, tu perde um pouquinho essa coisa do, né, é só um colega, e aí quando tu tem um professor na tua frente é diferente, né? Ah, já gera um impacto, né? Você vê 3 pessoas de terno assim e tal. O Bruno falou um negócio interessante aí, o Bruno falou da loucura dos estudos, da forma de estudar para oral. Eu lembro quando a gente foi fazer o curso do SEI, aí eu e Bruno, a gente ficou hospedado no mesmo local. Aí o Não, Bruno quis conta o que tu treinar fez com o comigo. Stefano. Conta o que tu fez com o Stefano no curso do SEI ao acordar. Não é, pera, vamos contar. Deixa eu contar primeiro do Bruno. O Bruno chegou todo feliz, né? Uma semana para a prova, né? E o treino do SEI, o legal, foi que tipo assim, a nossa prova ia começar numa segunda, e o curso deles foi sábado e domingo da semana anterior. Então, assim, era assim, vou ver se eu tô pronto ou não. Aí o Brunão chegou todo alegre, a gente foi almoçar, eu e o Bruno Poeschi Vieira. Aí fomos almoçar, e depois a gente voltou. Fomos lá no quarto dele treinar. Falei, Brunão, vamos treinar ele. Vamos, me pergunta penal aí, processo penal. Eu falei, beleza, Bruno, eu vou começar leve. Aí, não, beleza. Aí o Brunão ficou todo feliz, né? Vai, pode começar perguntando. Eu falei, tá, vou começar tranquila a pergunta, doutor. Eu queria que o senhor me conceituasse primeiro o que é a teoria da ação significativa e quem é o seu criador. Aí o Bruno olhou assim e começou a falar do finalismo, e foi falando, e eu deixei. Depois que ele falou uns 10 minutos, estava todo alegre, eu falei, tá, doutor, agora o senhor fez uma breve introdução aí, agora fala sobre a pergunta que eu te perguntei. Aí ele, mas não era isso? Aí ele começou, isso uma semana antes, aí ele rindo aí. Mas a gente vê que, ou seja, ele mostrou uma desenvoltura, ele falou de todas as teorias da conduta, mas não falou da que eu perguntei. Mas, ou seja, ele passaria. Por quê? Porque ele mostrou o conhecimento dele, ele não ficou calado, entendeu? Aí depois o Brunão foi estudar, Vives Anton aí e meteu ficha, né? É que tem 2 perfis de pessoas na prova oral. Tem o meu perfil, que era o quê? Gente, eu preciso tirar 5. Se eu tirar 7, tá ótimo. Então eu preciso dar 70% da prova. Simples assim. O Diego, o Bruno, não. Eles queriam saber 100%. E aí eles estavam lá estudando a lei da pessoa com síndrome de Down. Eu disse, gente, não tem a menor chance disso caber. Se eu tivesse um cronograma normal, que não foi meu caso, não caberia. Imagina nesses... Mas você lembra que na nossa prova objetiva, por exemplo, o examinador trocou eletrocardiograma por ecocardiograma, né? Então, assim,
E o Bruno, legal do Bruno que está acompanhando aí, é que o Bruno era assim, ele estudava uma resolução do ECA, que tinha uma diretriz toda estranha. Aí quando chegava áudio do Bruno de 10 segundos, eu falava, cara, eu não vou ouvir. Aí só que o inconsciente fala, ouve. Aí quando eu colocava lá, quais são as diretrizes previstas na resolução? Caraca, eu não sei nada, vou reprovar, né? E eu lembro que eu tava tipo o Pablo, tem o professor Pablo Stouze, todo mundo deve conhecer aí, um mestre em Direito Civil. Ele falava que quando ele estava na prova oral dele, ele estava ali concentrado, esperando. Faltavam 15 minutos para entrar para a prova. Aí um cara chegou nele, o que é o dolo de aproveitamento? Aí ele, o que é o dolo de aproveitamento? E disse que esse é o Diego. Esperando. Aí tu falou do Stefano. O Stefano, a gente dividiu o quarto. O Stefano saiu para lanchar com a galera que tava, foi no dia do curso, né? E aí eu com a galera normal que sai para depois do curso para ir comer, beber, entendeu? E eu fiquei lá papirando, né? Aí quando ele voltou já todo assim, cansado, aí foi dormir. Só que antes de dormir, eu fiz as 3 perguntas para ele, dormiu. Quando ele acordou, né? Aí ele, bom dia, eu falei, Stefano, bom dia. Quais são os instrumentos da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente? Aí ele, Diego, deixa eu acordar. Eu falei, não, treino, a prova é semana que vem. E Stefano nunca mais quis dividir quarto comigo. Mas o legal de a gente ser no piquenique dá pra dividir assim, ó, a galera do away, tipo eu, que ia então beber depois do curso, e tinha a galera surtada, tipo Diego e companhia, que foi estudar e treinar depois de um dia inteiro de curso. Então, pra você. E os dois funcionaram. Ambos estamos aqui, todo mundo passou. Então dá pra ser os dois, não tem problema. Então, André, isso é o legal, né? Aqui é realmente a demonstração que tudo vai existir 2 tipos de treino, 2 tipos de pessoas, de 2 que eu tô falando assim, para dar 2 extremos, porque eu e você realmente nós somos 2 extremos totalmente, assim. Isso eu vejo assim, inclusive de organização, aí você ganha bem de distância. E aí fica aqui até um elogio em público para ti, que a gente sabe, o bom, que eu não sei como seria se fossem vários, acho que do seu jeito de ser, poderia, se houvesse, por exemplo, 500 mil candidatos, você ia agir da mesma forma. Que tu tinha vários materiais, eu tenho que tirar esse S, eu não posso usar, isso aqui é coisa do pessoal do Sul, né? Você tinha um material que você passou pra gente, você sempre foi disposta e era tudo bem organizado. Você mesmo se titulou de a mulher das tabelas, né? Então, assim, você tinha toda planilhas bem organizada. E cedeu esse material para que todos treinassem, não escondia material. O professor Pablo fala, quem não passa material, não passa em concurso. Ele só fala isso. Então fica esse agradecimento de ter ajudado. Só que a gente era um número bem pequeno, então assim, a gente criou um vínculo muito forte ali de união, de um ajudar o outro, né? Isso foi bem legal também para a parte do treinamento, né? É que eu acho, e eu sempre carreguei isso comigo em todas as fases do concurso, tanto que o nosso grupo era pequeno, mas eu já coordenei grupo de 80 pessoas para montar material, por exemplo. Por exemplo, TJ do Rio Grande do Sul, o grupo da Bahia era gigante também, eu já coordenei grupos bem grandes, porque eu acho que tu tá competindo com quem? Eu só competia comigo mesma. Eu precisava tirar uma nota boa. Ah, mas tem o ponto de só passam os 35 melhores, por exemplo, era o caso da nossa prova oral. Basta eu estar entre os 35. Mas tem o ponto de. Na magistratura isso é meio normal, que daí não tem ponto de corte, né? Não tem corte para oral, mas existe um corte e ele não é, ele é tácito, assim, ele não é falado, mas existe. Tudo bem, basta eu tirar uma boa nota. E se eu compartilho com os colegas, eu ganho de volta também. Eu ganho o material que os colegas me mandam, ou eu ganho do universo. Eu tenho para mim que quem ajuda sempre ganha mais do que entrega, sempre. Então, e eu senti no Ministério Público, nos 2 concursos que eu fiz, tanto em Santa Catarina quanto em São Paulo, menos espírito de colaboração do que na magistratura, porque exatamente tinha cláusula de barreira expressa, né, para a prova oral. Mas eu acho isso uma grandíssima bobagem, porque você concorre com quem? É uma palavra que tu usou no discurso da posse, né, André? Qual foi aquela palavra que tu colocou como ênfase lá no teu discurso? Empatia. A gente precisa se colocar no lugar do outro. Eu não tô concorrendo. Basta você ser muito bom. É o texto que eu postei essa semana, não seja medíocre. Basta você não ser medíocre e querer tirar 6, que você vai passar. Então não tem por que não ajudar o colega. Né? O concorrente é você.
Você é a Claro. sua própria concorrência, suas condutas diárias, né? Aí é mais interessante, André, que o pessoal perguntou, quanto tempo de preparação? Aí vem mais uma diferença nossa aqui, que tu via, se eu pudesse estudar 14 horas por dia, eu estudaria, né? Eu sempre falo isso. Por isso que eu trouxe você aqui para mostrar ao pessoal. Fala para eles, você estudava quantas horas? Só para a gente encerrar essa parte de prévia, de prova oral, para a gente entrar mesmo no dia e na É, forma de responder. é, Ao na, mini na curso, né? vida, na vida normal, antes dos meus eventos pessoais, eu estudava. Minha meta semanal eram 37 horas. E este era um limite. O máximo que eu consegui estudar foi 45, Cara, 37 horas 52. semanais. Você organiza por semana, né? Em semana tem tantas horas. Aí eu vou fazer. Sim, eu tinha Eu meta organizo. semanal, mensal, anual, eu sabia quando eu ia cumprir. Não, isso era organizadíssimo, né, amigo? Mas, enfim, eu estava a média de 4, 5 horas durante o dia e era meu limite. Se eu Claro, quando eu tirava férias ou não estava trabalhando, eu estudava um pouco mais. Mas essa coisa doida que nem você fazia de estudar até de madrugada, não, precisava dormir 7 horas, porque senão meu cérebro não funcionava. Precisava sair, beber com as pessoas, precisava ver pessoas. Então, bem diferente. André, sabe o que eu fiz? Da parte do treino da oral? Olha o nível de loucura que o cara chega em prova oral. Eu lembro que eu falava Tu, assim, né? aí a gente começa a entrar no mérito, no mérito do MP de Santa Catarina especificamente. São 18 matérias. Só que são 8 examinadores. Ou seja, algum examinador vai cuidar de mais de uma matéria. E a gente sabia, e pegou a gente de surpresa, que a gente achava que o nosso procurador-geral, né, o doutor Fernando da Silva Comim, que ele seria só institucional. Só que ele é um mestre no constitucional. Então, assim, não deu outra, né? Chegou na hora lá, particionou. Ele deu 5 questões de. Foram 5 questões de institucional e 5 de constitucional. E eu estava esperando 10 questões de institucional, que eu já falei assim: olha, institucional, eu tenho que ir para gabaritar. Tanto é que até hoje eu memorizo a nossa lei complementar, né? 738/2019. Eu lembro que Eu uma já das respostas, eu esqueci. falei assim: inclusive, Excelência, segundo a Lei 738 de 2019, publicada no dia 23 de janeiro. Sabe? Então a gente fazia essa estratégia por examinador, né? De matéria. E o que eu fazia? Para, institucional tem que gabaritar. Beleza. A lei de falências, ela parece um bicho papão, mas não é. Se você estuda muito tempo falência, você pega o jeito dela. E criminologia também era pequeno. André, eu fiquei fazendo todos os dias. Todos os dias. Eu acordava Vou assim, dar o contraponto. Lei de falências, a chance de cair era de. Tá, tudo bem que tinha uma examinadora que gostava bastante, mas não você falou cairia isso mais pra de mim, né? 3 ou 4 questões. E eu falei pro Diego várias vezes: não vale colocar falências todos os dias por 3 questões de 80. Claro, e institucional eu estudava todos os dias também, porque daí seriam 10 questões de uma matéria que eu não dominava nada. Não dá para enrolar, no caso, né? André, o que eu fiz? Aí eu ia dormir meia-noite, aí vem a loucura, né? Eu ia dormir meia-noite, eu acordava 5 da manhã. Eu montei uma salinha de estudo perto de casa, e aí o que eu fazia? Eu acordava 5 da manhã, mas eu não ia para a salinha 5, eu ia 7. E aí o que eu fazia? De 5 da manhã, eu acordava, aí falava, 1 hora para falência, 1 hora para institucional. Aí depois que eu ia para a salinha, depois para o trabalho, depois para a salinha, chegava em casa tipo às 11 horas. Aí minha esposa, oi meu amor, eu falei, eu tenho que só revisar aqui agora a falência, que é mais 1 hora de falência. Então eu dividia 1 hora de falência, 1 hora de institucional e 1 hora de criminologia. A noite era criminologia. Todos os dias dessas matérias. Foi uma questão de falência na hora lá, mas eu acertei. Mas eu acertei. Ah, Você eu também também devo fez ter no nível de acertado e loucura. não estudei tudo isso. André, eu tava com 4 horas e meia de sono, eu acho. Eu já tava assim, pra pirar, sabe? Não, não fala que tem que Então, papirar pra passar. Eu já tava, era pra pirar, entendeu? mas para te ver como é diferente, por exemplo, eu fui para a prova oral estudando muito pouco, estudando quase nada, na verdade, porque eu consegui voltar a estudar lá pelo dia 6 de janeiro, por aí, uns 15 dias antes de eu ir para São Paulo, e eu estudava assim, eu estudava de manhã, umas 3 horas, e era o que dava, acordava tipo às 7, conseguia esticar até às 11, um pouquinho de tarde, e de noite não tinha... Como eu estava num estado emocional muito agravado, num estresse emocional muito agravado, qualquer hora de estudo era duplicada na minha exigência, então eu não conseguia estudar. Então eu fui para a prova oral estudando muito pouco. Eu, André, não, rapidinho. Aqui tá dando aqui 15 segundos restantes, 14, 13. Será que vai vai fechar a cair, live? vai É? cair. E a gente Então, não falou, pessoal, vamos abrir de volta para falar do pessoal, dia. a gente vai pro intervalo e volta em 2 segundos.